Sim, Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, pelo teu texto, pela tua palavra, Senhor, pela chance que temos de estar reunidos mais uma sexta, Senhor, para escutarmos somente a tua voz, Pai. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós essa noite, Pai. Deus, quero apresentar diante do Senhor os nossos pecados, Pai, que cometemos durante essa semana, Pai. Deus, os pecados que talvez aos olhos de todos estejam ocultos, Pai, mas diante de Ti está tão claro, Senhor. Por favor, Senhor, perdoa-nos, Jesus. Deus, talvez não mereçamos hoje escutar a Tua voz, mas a verdade é que nunca merecemos, Pai. É somente por graça, Senhor, e eu te peço que hoje a Tua graça, Senhor, nos encontre mais uma vez. Deus, por favor, Senhor, que por meio da Tua palavra, Senhor, que o nosso coração possa ser agitado, Senhor. Que nosso coração possa ser marcado, Pai. Que nossas prioridades possam ser revistas, Pai. Que os sonhos que temos trilhados talvez há anos, talvez por toda a nossa vida, possam ser mudados, Senhor. Deus, mude a direção da nossa vida, Pai, a partir da Tua palavra essa noite. Por graça do Teu Espírito, Senhor. Confronte os nossos corações e nos encontre, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Deus, e manifeste Tua glória para o louvor do Teu nome, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já parou para pensar quais seriam as últimas palavras que você gostaria de dizer antes da morte? Antes do último suspiro? Quem sabe fosse um eu te amo à sua esposa, quando assim a tivermos, ou ainda um último adeus aos seus filhos, uma exortação a eles, ou ainda, quem sabe, uma última palavra de oração com o Senhor. Seja qual for a sua decisão para como gastar os últimos instantes da vida do lado de cá ainda, todos nós sabemos que os últimos instantes da vida de um homem são gastos com aquilo que ele considera mais importante. É interessante porque estamos hoje diante de uma das passagens mais conhecidas de todo o Evangelho. E é exatamente nesta passagem, Mateus capítulo 28, dos versos 16 a 20, que se encontram as últimas palavras de Cristo. As últimas palavras daquele que é o ser mais importante de todo o universo. Se já normalmente somos levados à curiosidade, ao pensarmos a respeito das últimas palavras de importantes figuras, pessoas de nosso tempo, meus irmãos, quanto mais deveríamos ficar curiosos e principalmente atentos às últimas palavras daquele que é o ser mais poderoso de toda a história. Diante desse cenário que se coloca diante de nós, o que será que Jesus falou? Quais foram as suas últimas palavras aos seus discípulos? O que ele desejava, o que ele tinha em mente para os discípulos de 2000 anos atrás e os discípulos de nosso tempo, ou seja, você e eu. Vamos ao texto. Inicialmente apenas a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Essa passagem ela é cercada de relatos importantíssimos, dos relatos mais importantes e mais marcantes de todo o Evangelho. No capítulo anterior, Mateus capítulo 27, como já estudamos aqui, nos é apresentado a crucificação de Cristo. Cristo caminha em direção à cruz, ao sofrimento. Jesus Cristo se apresenta como o Cordeiro de Deus que é entregue em favor dos homens. Ele é imolado, ele é moído, o Cordeiro de Deus é sacrificado. Ele é abandonado, seja por Deus ou ainda pelos homens. Cristo se vê sozinho, e tudo isso em nosso lugar e em nosso favor. Jesus Cristo suspira o seu último suspiro para que vocês não suspirassem, ou melhor, não morressem eternamente. O Cordeiro de Deus é sacrificado.
Ele morre. Passam-se 3 longos dias, 3 terríveis dias, e por fim, Mateus nos apresenta no início do capítulo 28, um relato que tira o nosso fôlego. O Cordeiro de Deus, ele não foi detido pelo maior inimigo de todos nós. Se nós temos medo da morte, Cristo não tem. Ele a venceu. O Cordeiro de Deus foi detido, mas ele ressuscitou. E hoje está vivo. O Cordeiro de Deus ressurgiu. É depois de apresentar esses relatos de extrema importância que Mateus nos leva, juntamente com os 11 discípulos de Cristo, para o monte. Veja que este monte não representa algo sem sentido, não é algo sem importância que Mateus destaca nesse texto. Antes é algo extremamente importante. Veja comigo que durante todo o ministério de Cristo, desde o início até o seu final, no monte da Galileia, onde os discípulos se encontram neste instante, em todos esses momentos, importantes revelações, poderosos ensinos, maravilhosas exortações eram dirigidas aos discípulos. Vejam se não é isso que acontece no maior sermão que toda a humanidade já viu, no Sermão do Monte. Não seria o mesmo que acontece no Monte da Transfiguração, ou ainda a maior obra que os homens já observaram e foram alvos, acontece no monte da caveira, no monte do Gólgota. Ou seja, quando Jesus ele dirige os seus discípulos ao monte, ele está dizendo ao meu e ao seu coração, assim como os corações de todos aqueles 11 discípulos: preparem-se, aquilo que se segue é de extrema importância, aquilo que virá é de extrema importância, estejam atentos. De fato, Cristo iria ressurgir, ou melhor, Cristo iria ascender aos céus, onde estaria à direita de Deus Pai, a interceder pelos homens. Mas antes ele desejava deixar os seus discípulos daquela e de todas as outras gerações esclarecidos de algo: eles seriam enviados ao mundo. Assim como Jesus chamou os 11 discípulos em direção ao monte, eu convoco você a outro monte, o monte das Escrituras. Venha comigo, passe um tempo neste monte e escutemos mais uma vez a voz de Cristo que nos fala: discípulos, vocês são enviados ao mundo. Esta é a grande verdade que surge desse texto e toca os nossos corações. Mas a questão é como somos enviados ao mundo, como funciona esse envio, como funciona a missão da igreja. E para responder essas perguntas, que tomemos por base os 4 versos finais do Evangelho de Mateus. A primeira resposta que o texto nos sugere para essa questão, sobre o envio dos discípulos ao mundo, é que somos enviados ao mundo sobre a autoridade de Cristo. Esta verdade você pode observar no verso 18. Antes mesmo de Jesus nos apresentar a famosa exortação, ou melhor, o famoso ensinamento, que tão bem conhecemos por grande comissão, Jesus nos apresenta de modo introdutório as seguintes palavras, verso 18: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Afinal de contas, o que Jesus tem em mente aqui? Será que ele não tinha autoridade para agora, depois de ressurreto, afirmar que tem toda a autoridade? Claramente não é isso que o texto deseja nos ensinar. Cristo era Deus, ou melhor, é Deus. Ele é o Filho de Deus, e como Filho de Deus também é Deus, e portanto tem autoridade. A questão que o texto destaca diante dos nossos olhos é muito mais uma relação de perfeita harmonia entre o Deus Trino, onde, como resultado da morte e ressurreição, de forma obediente e sacrificial em nosso favor e para a glória de Deus Pai, o Pai concede ao Filho autoridade ilimitada sobre todas as coisas, de tal modo que Cristo pode afirmar em alto e bom som, com convicção, que é Senhor e Rei sobre tudo que existe, sobre todas as coisas, de tal modo que não existe nada, nem sequer uma mínima partícula entre nós, um átomo que possa circular de modo independente, a qual Cristo não possa afirmar: é meu, eu sou Senhor. É tendo em vista isso que o pastor americano Kevin DeYoung comenta: antes de Jesus chamar os seus discípulos à missão, ele os assegura das boas notícias: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
A missão que Jesus está para entregar à igreja é baseada exclusiva e totalmente na autoridade dele. Deus não envia a sua igreja a conquistar, Ele a envia em nome daquele que já conquistou. Somente vamos, porque Jesus Cristo de fato reina, meus irmãos. Por todo o tempo, os judeus escutaram por várias vezes reivindicações de autoridade por parte de muitos homens. É certo que Jesus escutou por várias vezes Pilatos reivindicando autoridade sobre um certo grupo de judeus. Eu tenho autoridade sobre esta jurisdição. Outros podiam afirmar que tinham autoridade sobre vastos impérios, sobre gregos e bárbaros, Alexandre o Grande que diria. Muitos homens reivindicavam autoridade sobre muitos povos, sobre nações, sobre classes políticas, sobre sociedades, sobre grupos religiosos, mas a questão é quem tem peito suficiente para afirmar que tem toda a autoridade, que sua autoridade não se limita a 70 pessoas, não se limita a uma classe política, a um grupo religioso, a uma jurisdição neste ou naquele lugar, mas tem autoridade ilimitada sobre todo o céu e sobre toda a terra, é Senhor de todo o universo. Cristo falou: eu tenho toda a autoridade, eu sou Senhor sobre tudo o que existe. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Em outras palavras, Cristo está dizendo a todos nós: eu sou soberano. Eu morri na cruz do Calvário por vocês, eu ressurgi ao terceiro dia. Eu tenho toda a autoridade. Eu sou Senhor sobre tudo o que existe. Diante dessa grande verdade, poderosa verdade, como os nossos corações se posicionam diante do envio da igreja, diante da missão da igreja? Cristãos, ou melhor, discípulos, que vocês possam permanecer confiantes em seu Senhor, em Jesus Cristo. De fato, Cristo envia os seus discípulos ao mundo, mas notem comigo, Ele não envia de qualquer maneira. Os mensageiros de Cristo, enquanto pregam em fidelidade a este livro, a palavra de Deus, eles não pregam, eles não dependem de suas próprias habilidades, de seu próprio braço, de sua própria força, de sua própria aptidão. Talvez as grandes corporações, talvez os grandes negócios, as grandes empresas assim funcionem, mas na obra de Deus ela é gerida de modo diferente, de modo distinto. Não depende de mim ou de você, não depende daqueles que estão nela, mas depende daquele que é Senhor sobre ela e sobre todos nós. Como meu coração deve permanecer confiante, Vinícius, diante dessa notícia? Simples: descanse em Deus. Não um descanso que gera acomodação, mas o descanso que leva a sua confiança não a você mesmo, mas a Ele. Esta mensagem é uma mensagem explosiva e poderosa. Há cristãos medíocres como eu e você, há cristãos fracos como eu e você, há cristãos que não são brilhantes, que não são oradores de primeira linha. Em outras palavras, através deste relato, Cristo está dizendo: eu não preciso de estrelas, eu não preciso de doutores, eu não preciso de autoridades. Eu tenho prazer em usar aqueles que nada são. Eu tenho prazer em usar adolescentes como vocês aqui, para que não se destaque vocês, não se destaque os seus talentos, mas se destaque o Senhor da obra. Será que esse não é o claro padrão de Deus em utilizar os seus servos em sua obra? Meu irmão, se você se vê tímido ao pregar o Evangelho, se você se vê incapaz, se você se vê frágil, se suas palavras enrolam, se seus joelhos batem uns nos outros, se seu estômago ele embrulha todo quando você pensa em proclamar o Evangelho, saiba, eu sou um também, mas também saiba, Cristo está conosco. Ele não corre atrás de estrelas, Ele é a própria estrela da manhã, meus irmãos. Ele é soberano sobre todas as coisas. A obra de Deus não depende em nenhum instante de nós. É certo que Paulo pregou o Evangelho a Lídia, a gente observa isso em Atos, mas o mesmo texto, no final do versículo, destaca: foi o Senhor que abriu o coração de Lídia, e não Paulo. De tal modo, cristãos, permaneçam confiantes no seu Senhor.
John Piper tem uma clara frase, uma brilhante frase que fala que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Esse descanso gera glória ao nome de Deus, porque não confiamos em nós, não confiamos em nossas habilidades, em nossas aptidões, mas confiamos no Senhor da obra e naquele que tudo pode fazer. Vocês certamente já ouviram falar a respeito de um homem chamado Zapata, um pastor peruano, ou colombiano, ou venezuelano, um pastor latino. E este homem era um homem que tinha o seu corpo paralisado do pescoço para baixo. Para pregar ele era levantado, erguido, ou por um caminhão, ou por os homens. E certa vez perguntaram, se alguém sabe a história direitinho, me corrija se eu estiver errado, mas certa vez perguntaram a ele, Zapata, como é possível? Como é possível isso? Tem tantos aí, logo você, um homem com tantas deficiências, como você faz o que faz? E ele disse, filho, a obra de Deus é como uma grande construção. Deus é o engenheiro. A diferença é que os engenheiros humanos, eles tendem a utilizar apenas as madeiras de primeira linha. As madeiras mais qualificadas, aqueles troncos grandes, grossos, firmes. Na obra de Deus é um pouco diferente. Sim, ele utiliza pessoas de intelecto brilhante. Ele utiliza pessoas que falam muito bem, mas sim, ele também resolveu utilizar pessoas que aos olhos dos homens são desprezíveis. Se na obra dos homens eles só utilizam os grandes troncos, na obra de Deus ele está disposto a utilizar até mesmo as farpas que os homens rejeitam e só servem para queimar. Se você se vê incapaz de anunciar o Evangelho, se você se sente fraco, se você se sente despreparado, se você acha que não é para você e é somente para aqueles homens que são doutores, extremamente inteligentes, se alguém um dia lhe falou que é somente para os doutores, chame-o de mentiroso. Não se envergonhe disso. A obra de Deus é para todos nós. É para homens como você e como eu. Pessoas que nada têm em suas mãos, mas que dependem de Deus. Se os cristãos eles são enviados ao mundo sobre a autoridade de Cristo. Jesus também nos dá um objetivo nessa missão. E essa verdade está contida nos versos 19 e a parte 20 a parte A do verso 20. O texto nos diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Observem que antes mesmo de Jesus entrar na sua grande comissão, ele agora nos apresenta uma palavra. Portanto, o que Jesus tem a nos oferecer com isso? Ele tem a unir tudo aquilo que havia sido dito anteriormente, tudo que havia sido dito no ponto anterior, com tudo aquilo que haveria de ser dito agora. Ele está dizendo, é somente porque sou quem sou, é somente porque aquilo que eu falei a vocês é verdade, porque eu tenho toda a autoridade, sou Senhor sobre todas as coisas que agora o falo. Versículo de número 19. Vão, façam discípulos, batizem, ensinem. São 4 verbos em apenas 2 versos, onde 3 deles destacam os nossos olhos para um específico: façam discípulos. Este é de fato a grande missão da igreja, é fazer discípulos de Cristo. Não discípulos meus, não discípulos seus, não discípulos que se pareçam com nossa estrutura, com os pastores, com os líderes, mas discípulos de Cristo. Se Ele nos oferece um mandamento, um objetivo na missão da igreja, Jesus também nos oferece um alvo. E Ele nos fala: vão a todas as nações. Esse termo pode ser melhor entendido como todas as etnias. Não significa um aspecto geográfico em si, mas um aspecto étnico. Todos aqueles povos que se denominam como eu e os outros são eles. Deste modo, Jesus está dizendo, desde o outro lado da rua até o outro lado do continente, do outro lado do planeta, é para onde vocês, discípulos, devem ir.
Deste modo, todas as pessoas à nossa volta que não conhecem o Evangelho devem ser alvo de nossas orações e de nossa pregação. Os mofis do outro lado da cidade, os intelectuais na central de aulas, na UFPB, que não é igual... Foi dando o Lucas aqui. E todo mundo são alvo da pregação do Evangelho. As pessoas mais simples, as pessoas mais intelectuais, os pobres, os ricos. Ei, bicho, para aí atrás, pô. Aí me desconcentra, pô. Os pobres, os ricos e todo mundo são alvos dessa missão. Lucas, para aí, pô. Oxi. Deixa eu beber água aqui, agora eu fiquei nervoso. Se todo mundo é alvo da missão da igreja, se esse é o alvo a qual Cristo nos oferece, Ele vai além também. Ele diz, encerrando, ensinando-os, ou melhor, batizando-os antes de ensinando-os. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo aqui ele deve ser entendido como algo que vem antes mesmo dele. O batismo é apenas algo, esqueci a palavra, velho. Depois, algo secundário, algo exterior também. Posterior, essa palavra. Posterior. E o batismo não deve ser entendido de modo algum como um sacramento necessário para a sua salvação. Veja comigo que em Atos há um mágico, um pagão, que por tanto tempo de sua vida, ou melhor, por todo o tempo de sua vida, viu-se rebelde contra Deus, rebelou-se contra Deus, caminhou por caminhos contrários, adotou ídolos em seu coração, e ele pediu para ser batizado, e assim o foi. Logo mais ele abandonou toda a religiosidade cristã aparente, e voltou às suas velhas práticas, jamais foi salvo por Deus. Também observamos outro caso, desta vez totalmente contrário, um homem que por toda a sua vida também havia se rebelado contra Deus, certamente um estuprador, velho, hoje minha língua está imoral, velho, estuprador, talvez um ladrão ou um assassino. E este homem, nos últimos instantes de sua vida, clamou por misericórdia, apresentou-se a Deus de modo arrependido. E o que o Senhor disse? Hoje mesmo me verás no paraíso. Deste modo, meus irmãos, o batismo não deve ser entendido como algo necessário para a salvação. Ele é um sacramento, ele é uma ordenança, deve ser obedecido, mas não cristãos. Não se confiem no seu batismo. Você pode ser membro daquela igreja, você pode ser presbiteriano e ter batizado apenas a cabeça, ou batista como eu era, e ter descido as águas. Isso não garante nossa salvação. De fato, não garante nossa salvação. Você pode ser um membro fiel de uma igreja, pode ser batizado e mesmo assim está em rebelião contra Deus, condenado pelos seus pecados. Se assim você vem se confiando até hoje, eu lhe chamo, arrependa-se dos seus pecados. Confie em Cristo, não em seu batismo, não confie em um ato exterior, mas confie na obra de Cristo, que é o novo nascimento, que é produzido de modo interior. O batismo é um ato exterior público de uma realidade espiritual interna que o Espírito Santo, conforme Ezequiel 36, realiza em nosso coração. Aspergirei água pura sobre vós, darei um novo coração, retirarei um coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Sejam molhados por fora ou molhada a sua cabeça, se você não tem um novo coração, você está em rebelião contra o Filho de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, confie em Cristo. E por fim o texto nos fala único modo para a grande comissão, para realizar o discipulado cristão e para levar os homens ao discipulado cristão. Ensinando-os, verso 20, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Não há muitas formas de cumprir o discipulado cristão, ou de levar pessoas a esse discipulado, a seguir a Cristo. O texto nos oferece apenas uma forma, Cristo nos dá apenas um único método. Preguem toda a palavra de Deus ao povo de Deus, não neguem sequer uma parte.
Porque o povo de Deus, ele não deve se parecer comigo, nem tampouco com você, ele deve se parecer com o próprio Deus. Portanto, ensinem as Escrituras, e cristãos, valorizem as Escrituras. Vocês querem se tornar discípulos parecidos com o seu mestre? Querem amar ao seu Deus? Querem glorificar ao seu Deus? Conheça aquilo que vocês falam crer. Esta é a única forma de sermos levados ao discipulado, conforme Cristo nos afirmou. Diante dessa grande ordem, como nós nos portamos, como nós respondemos, como nós agimos? Em primeiro lugar, pastores, pregadores, quando falo pregadores, entendo todos nós, preguem todo o conselho de Deus ao povo de Deus, sejam discípulos obedientes e preguem toda a verdade de Deus ao povo de Deus. O texto nos oferece um único modo, como acabei de falar a vocês, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Para que essa missão seja cumprida, é necessário que obedeçamos a isso. Portanto, que valorizemos a pregação regular do Evangelho, que o que tome lugar em nosso culto não seja a minha opinião, não sejam as minhas leituras, não sejam os meus achismos, não sejam as minhas observações do mundo e da ciência, mas que seja simplesmente a pregação do Evangelho bíblico, de uma mensagem centrada em Cristo e em Deus e não em mim mesmo. Vocês não precisam se parecer com nenhum líder dessa igreja. Vocês não precisam ser cópias de ninguém aqui. Vocês precisam ser cópias e o máximo parecidos com Cristo. Portanto, que tomemos e que consideremos o grande valor, a extrema importância, a vital necessidade de valorizarmos a palavra de Deus. Glória ao Senhor, porque neste lugar isto é valorizado. Mas que não baixemos a guarda, que em nenhum modo toleremos algo que seja contrário àquilo que aqui é afirmado, que não tornemos de modo algum o centro deste culto aquilo que é falado aqui em cima, ou melhor, aquilo que é tocado aqui em cima, que isso não seja o centro de nosso culto. É importante que não seja absolutamente nada, mas que seja o Evangelho de Cristo exposto diante de nossos olhos de modo aplicado. Pregadores, não desperdicem os seus púlpitos, não preguem suas ideias. Muitos aqui pregam regularmente aqui e ali, vocês pregam aos seus amigos, aos colegas, todos nós pregamos. Que não desperdicemos os nossos púlpitos informais do dia a dia, que não preguemos o simplesmente evangelho parcial, Deus é amor, mas somente amor, que não preguemos a psicologia, Deus lhe ama acima de todas as coisas e nada se importa com o seu pecado, mas que preguemos a verdade de Deus de modo integral, de modo pleno. E quando falo pregar todo o evangelho conforme Cristo afirmou aqui, eu vejo a necessidade de ressaltar duas poderosas e necessárias verdades que vêm sendo esquecidas em nosso tempo: a ira de Deus e a necessidade do arrependimento. Sim, de fato Deus é amor, meus irmãos. João 3,16, porque Deus tanto amou ao mundo, que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltem os seus olhos para o versículo 36 do mesmo capítulo. Vejamos o que o autor nos escreve: quem crer no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Equilibrem o Evangelho. Sim, Deus é amor, mas se você ama os seus pecados, pouco se importa com Deus e com Cristo. A ira de Deus repousa sobre você. Um pregador passado disse que a nossa situação é a seguinte: os nossos pecados são como águas agitadas que são represadas pela mão poderosa de Deus. Com uma mão Deus represa a sua ira que um dia virá sobre nós, sobre a humanidade. E com outra mão Ele lhes chama ao arrependimento, dizendo: venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim aqueles que não têm outra esperança em si mesmo, esperança na religiosidade. Corram ao meu encontro, eu não os rejeitarei. Mas haverá um tempo em que tanto a mão que lhe chama hoje ao arrependimento e a mão que segura a ira de Deus serão igualmente abaixadas. Não será tempo de arrependimento.
A ira de Deus será derramada de modo poderoso e abundante sobre toda a humanidade rebelde. Aqueles que rejeitam o Filho não têm a vida, mas sobre eles permanece a ira de Deus. Não preguem a psicologia, não preguem o evangelho distorcido e parcial. Não, Deus não é apenas ira, mas sim, Deus também é ira santa e justa àqueles que não se arrependem. Preguem o Deus amoroso, mas pregue o Deus justo. Preguem a cruz do Calvário, preguem mesmo que escandalizem a muitos. Preguem essa notícia que certamente afastará muitos bodes dentro de nós. Muitos falsos cristãos. Muitos cristãos que estão neste lugar, que vêm aqui frequentemente, porque acham interessante os princípios cristãos a respeito do casamento, do namoro, da família, mas nunca realmente tiveram comprometimento com Deus. Preguem o evangelho, porque se estes se afastarem, Jesus afirma com clareza: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Quando pregarmos o evangelho de maneira clara e fiel, o povo de Deus virá a Ele. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados virão e encontrarão descanso em Cristo. E aqueles que colocam a Cristo apenas como um sábio, um filósofo, mais um dentre os seus ídolos e deuses, serão afastados, porque de fato nunca estiveram perto. Pregadores, discípulos cristãos, sejam discípulos obedientes e preguem em sua vida todo o evangelho de Deus de modo integral e sem partes. Em segundo lugar, discípulos, considerem o privilégio que temos de fazer parte dessa missão. Ao se dirigir aos 11 discípulos ao monte e proclamar a ordem afirmando que todos os seus discípulos deveriam ir a todo mundo, a todas as etnias, a todos os lugares do planeta e anunciar o seu nome, o que Cristo deseja com isso? Será que Cristo deseja instaurar uma nova ordem mundial, uma seita universal, um novo tipo de testemunhas de Jeová? Não, não é isso. O que Cristo deseja fazer por meio dessa obra e dessa ordem a qual nos chama a obedecer, é a obra mais fantástica que olhos humanos nunca antes viram. A obra de Deus, a qual Cristo lhe convoca a fazer parte, é a obra que uma vez por todas abalará os alicerces desta terra, mudará eternamente o caminho dos homens, transportará homens que estão em rebelião contra Deus e os levarão à verdadeira adoração ao único que é digno, ao Cordeiro Santo de Deus. Observando isso, o pastor Paul Tripp escreve o seguinte: na maioria das vezes não prestamos atenção nisso. Ficamos facilmente presos em nossos mundinhos centrados em nós mesmos. Mas Jesus nos impele para além de uma vida consumida por felicidade pessoal e realização. Sua vida é muito mais, bem mais, do que um bom emprego. Muito mais do que um cônjuge compreensivo e filhos não delinquentes. É muito maior do que férias à Disney, lindos jardins em sua casa, uma boa varanda, uma rede agradável, uma cadeira para descansar, roupas da moda. Na realidade, você faz parte de algo que é imenso. Deus está resgatando a humanidade caída e transportando pouco a pouco, mediante o poder do seu evangelho, para o seu reino. E progressivamente conformando a sua imagem. E o melhor, meus irmãos, Ele quer que façamos parte disso. De tal modo, a questão não é como obedeceremos a essa ordem. A questão é como não obedeceremos a essa ordem. Como podemos ser tão tolos? Como podemos ser tão pequenos, ter sonhos tão pequenos, ao ponto de sonharmos tantos com coisas que rapidamente passarão e negligenciarmos, omitirmos, excluirmos de nossa vida aquilo que produzirá resultados eternos. Cantamos essa noite: leva-me para mais perto de ti. Certo homem de Deus falou que quanto mais estivermos perto de Cristo, mais os nossos pés estarão próximos dos campos em que não há o evangelho dele. Será que realmente desejamos estar mais perto de Cristo? Será que realmente desejamos correr para os braços do nosso Senhor? Ou desejamos, assim como todos à nossa volta, aqueles que estudam conosco e não conhecem a Cristo, simplesmente férias agradáveis,
roupas da moda, viagem à Disney. Eu não tenho nada contra isso. Tem coisas que em si não são más, não são sujas. Muita sujeira que esteja por cima de seus livros, se ela estivesse no lugar certo, não seria sujeira. Mas tente colocar a terra do jardim em cima de seus livros. A terra que lá no lugar dele é limpa. Quando estiver em cima dos seus livros, será terrível. Quando tomamos o nosso casamento, quando tomamos o nosso namoro, quando tomamos roupas da moda, viagens agradáveis, férias na Disney, quando tornamos a nós mesmos o centro último e final de nossa existência, tornamos essas coisas deuses de nosso coração. Deixamos de adorar e de viver em prol do único Deus. Tornamos-nos mais satisfeitos em nós mesmos e não em Deus, de tal modo que Deus não é mais glorificado em nós, porque de fato não estamos satisfeitos nele. Que possamos viver de modo contrário a isso, que estejamos satisfeitos em Deus, para que cada vez mais ele seja mais glorificado em nossas vidas, que possamos obedecer a essa ordem. Em terceiro lugar, e finalmente acabando este ponto, cristãos, analisem como você tem respondido a essa ordem em sua própria vida. No texto que lemos, depois de portanto, no verso 19, o autor escreve: discípulos, escolham se devem ir, e se assim desejarem, vão e façam discípulos por todas as nações. Se essa é a sua Bíblia, ou se essa vem sendo a forma que você vive, você tem pensado que isto é o que diz na Bíblia, pelo menos na minha não diz isso. Ela diz claramente: vão. Não parece uma sugestão, não parece um direcionamento, não parece uma ideia a ser jogada a nós, mas uma clara ordem: obedeçam. Jesus Cristo declara claramente a todos nós: vão a todas as nações e proclamem o Evangelho de Deus. Se não obedecermos a isso, somos injustificáveis, somos indesculpáveis, melhor dizendo. Não é porque não sabemos, é porque de fato não queremos obedecer. E é diante desse cenário de obediência que eu penso: por que será que a grande crucificação, se assim poderíamos chamar, ela é colocada apenas no capítulo anterior, no capítulo 27, e não agora, não no capítulo 28, não depois da grande comissão? Penso que existe pelo menos um motivo fundamental. Jesus deseja que os seus discípulos, ao escutarem a ordem que diz: vão a todas as nações e façam discípulos lá, Ele deseja que voltemos aos nossos olhos a outra ordem. E esta ordem foi dirigida a Ele mesmo. Cristo não recebeu a ordem do Pai que dizia: vá às nações e pregue o Evangelho. Jesus recebeu a ordem do Pai que dizia: vá à cruz e morra por as nações, para que elas possam escutar o Evangelho. Meus irmãos, vocês acham a missão da igreja algo custoso, algo difícil, algo que irá custar muitas coisas a você, irá custar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua comodidade? Eu peço que por um instante sequer, que voltemos os nossos olhos, não tem mais a cruz, gente? Que voltemos os nossos olhos para a cruz de Cristo, que voltemos os nossos olhos para a cruz do capítulo 27, já que não tem aqui, e que pensemos sobre outra ordem que Cristo recebeu. Veja a obediência que o próprio Filho de Deus demonstrou em nosso lugar. O caminho a qual Cristo estava disposto a enfrentar não foi um caminho de facilidades. Ele não tinha um grande tapete de seda ou de algodão vermelho ali esperar. Ele nem tampouco tinha aplausos dos homens que diziam: ó, é o Rei, é o Senhor de todos. Nem tampouco recebia elogios ou tapinhas em suas costas. Jesus Cristo caminhou sobre um tapete de sangue que escorreu de seu próprio corpo. O Filho de Deus recebeu gritos, mas não foi de apoio, de incentivo. Ele recebeu gritos que diziam: crucificam, matem-no. Cristo Jesus não recebeu tapinhas em suas costas, ele recebeu chicotes, e tudo isso por você. Cristo foi abandonado por Deus para que nós não fôssemos eternamente. Como C.S. Lewis fala, o Filho de Deus se fez homem para que homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Será que é custoso realmente, meus irmãos? Será que é muito caro? Será que essas nossas desculpas infantis, elas continuam de pé diante da obra de Cristo na cruz do Calvário?
Quais são as suas desculpas? Quais são as suas justificativas tolas, infantis, mentirosas? Quais são as minhas justificativas? Quais são as nossas justificativas, as nossas desculpas? Diante da cruz de Cristo, todas elas se desmoronam, porque conhecemos aquele que obedeceu uma ordem muito mais difícil. E mesmo assim, mesmo sem ser necessário, ele era Deus, ele poderia simplesmente rejeitar, ele poderia ficar em seu trono, mas ele obedeceu. O que resiste diante desse ato de obediência de Cristo? Diante da imagem da cruz de Cristo, que está ao lado de Filipe lá atrás, agora estou vendo, que possamos simplesmente obedecer. O grande desafio da igreja não é uma compreensão aprofundada a respeito dos desafios da pós-modernidade. Sim, são desafios reais, eu valorizo isso. Não são também vestir roupas diferentes para se tornar mais agradável às pessoas que pregaremos o Evangelho. Não são esses, nem tampouco é o dinheiro. O dinheiro, ou melhor, a falta de dinheiro, não. O grande desafio da igreja de hoje para cumprir a ordem que foi dada há 2000 anos atrás é simplesmente esse: obediência. Eu conheço homens que são extremamente pobres financeiramente, homens que são extremamente não intelectuais, poucos sabem falar, têm pouquíssima instrução, mas mesmo assim anunciam o Evangelho de modo poderoso, apaixonante e apaixonados. Eu conheço um homem que ele trabalha com leite em Santa Luzia, e ele vende esse leite, e ele é o maior evangelista daquela cidade. Ele não tem o ensino médio, ele não tem quase nem dinheiro, e mesmo assim prega o Evangelho mais do que todos nós juntos. Qual é o nosso grande desafio? Lemos multidões de livros, sabemos tanto sobre nossa cultura, mas pouco fazemos. Que obedeçamos, cristãos. Como diz João Vitor, o cordeiro não é digno de receber total recompensa pelos seus sofrimentos? É sim, ele é totalmente digno, porque não obedecemos. Considerem, mas não apenas considerem, a sua vida dentro da missão da igreja, mas para a glória de Deus e mediante sua graça. Ore ao Senhor, apresente diante dele as suas omissões, seja perto de você ou seja longe, seja na faculdade, seja no colégio, seja em sua família, seja em seus vizinhos, seja em seus amigos. Apresente-se de Deus em arrependimento e clame a Deus por mudança em seu coração. Somos enviados ao mundo como discípulos de Deus, como discípulos de Cristo, sobre a autoridade dele, para obedecer a Cristo, mas também há outra verdade. Nós somos enviados ao mundo tendo uma maravilhosa e poderosa garantia, irmãos. Ela se encontra no final do verso 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, depois de apresentar aos seus seguidores uma grande comissão, ele nos traz um grande consolo. Se no início de Mateus ele nos apresentou que estaria conosco enquanto estivéssemos juntos, como aqui, o mesmo Jesus, o mesmo Filho de Deus afirma: eu estarei com vocês quando vocês estiverem sozinhos, quando vocês estiverem distantes uns dos outros em meu nome, a anunciar o meu Evangelho. Bem-aventurados são os pés daqueles que pregam e daqueles que levam as boas novas. Eu estarei com vocês. Uma certa senhora nos Estados Unidos, uma velhinha, ela disse que estas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos não se trata de uma simples promessa, mas um grande fato. Jesus, ele não apenas promete, mas ele de fato está conosco, cristãos. Ele está com você e comigo enquanto anunciamos o seu nome às nações ou à nossa cidade. Penso que Jesus oferece essas últimas respostas porque de fato ele sabe o que os seus discípulos estariam a enfrentar. Ele sabe o cenário que seríamos colocados quando decidíssemos de fato, pela graça dele, obedecer essa verdade, quando amássemos mais a Deus do que a nós mesmos. Os cristãos hebreus capítulo 10, se não me engano, eles tiveram os seus bens espoliados,
Eles foram retirados dos seus lares e quando olharam para trás, eles viram as suas casas queimando, pegando fogo. O que o texto nos fala, o texto fala que eles se alegraram porque eles tinham moradia superior, estadia superior. O mesmo Evangelho de Mateus afirma no início das bem-aventuranças, no capítulo 5, ele nos diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Não se entristeçam, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus, ele não nos promete vida fácil. Se decidirmos obedecer a essa mensagem, sofreremos e como sofreremos. Mas que nos alegremos, meus irmãos, porque se morrermos aqui como João Batista e como muitos dos nossos irmãos hebreus, podemos nos alegrar, porque temos casa e moradia eterna que nos foi garantida por Cristo Jesus. Que obedeçamos a Ele, meus irmãos, porque jamais estaremos sozinhos nessa missão. Quais será, ou melhor, que palavras vocês gostariam de dizer antes de morrer? Quais serão as nossas últimas palavras antes desse momento tão glorioso? John Piper, ele falando sobre o seu pai era um grande evangelista dos Estados Unidos. Ele viajava todo o país. E certa vez chegou na sua cidade, chegou em casa especialmente, e sentou-se à mesa com seu filho, chamou a sua mulher, e ele começou a contar a respeito de tudo aquilo que havia presenciado, vivenciado nos dias de pregação. E ele falou a Piper, ao garoto John, ainda tão pequeno, que aquilo que mais chamou a atenção foi presenciar os últimos instantes da vida de um homem. Aquele homem era um senhor que era cristão, foi cristão por toda a sua vida. E naquele instante, antes de sua morte, nos instantes que antecederam a morte daquele homem, aquele velho senhor, o pai de John Piper disse que essas foram as suas últimas palavras: eu a desperdicei. Eu desperdicei a minha vida. Eu a joguei fora. Eu a joguei fora. Estes foram os seus últimos suspiros. John Piper, ou melhor, o seu pai, escreveu em sua parede: meu filho, jamais se esqueça disso. Somente uma vida que logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Meus irmãos, somos tão jovens como fala a música, mas quais será que serão? Agora faltou a palavra. Quais serão as nossas últimas palavras? Eu não tenho nenhuma expectativa que muitos de vocês sejam ricos. Eu ficaria, na verdade, muito triste se todos vocês fossem ricos, mas tivessem usado as suas vidas para construir o seu próprio império, em favor de seu próprio nome, em favor do seu próprio reino, para construir grandes casas, ter grandes carros, ter maravilhosos apartamentos de luxo, viajar todo o mundo, para si mesmo, para o seu próprio prazer, para a sua própria diversão. Eu ficaria muito mais feliz, e morreria muito feliz, se soubesse que cada um de vocês, mesmo que pobres ou ainda ricos, decidiram ter somente um Deus em seus corações. Estes não eram o dinheiro, não foi o poder, não foi sua profissão, não foi os seus sonhos que centravam em si mesmos, mas foi viver aquilo que o pai de John Piper escreveu: somente uma vida que logo passará, somente o que for feito para Cristo permanecerá. Haverá um tempo em que os céus se abrirão, o Rei da Glória descerá diante de todos nós e todos os olhos verão, toda a língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro. Aqueles que viveram em rebeldia contra Ele, aqueles que rejeitaram de modo a confessar com seus lábios, mas a rejeitarem com a sua vida, verão o Filho de Deus ressurreto e poderoso sobre todas as nações. Eu penso nesse instante o que diremos ao Senhor, meus irmãos,
quando apresentarmos as nossas mãos diante de Deus, os talentos a qual Ele depositou em nossas mãos, como vivemos os nossos dias, como gastamos a nossa juventude em prol de nosso próprio nome, em favor de nossa própria glória. Oramos a oração contrária de Jesus Cristo: Senhor, que venha o meu reino, que seja feita a minha vontade, que seja conhecido entre os povos o meu nome. Se vivermos assim, nos envergonharemos. E temo dizer a todos vocês, e que meu coração se lembre disso todos os dias: se vivermos assim, não pensem que teremos a alegria de dizer assim como Paulo: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas diremos em coro com aquele homem: Senhor, eu desperdicei a minha vida, eu vivi inutilmente. Quais foram as últimas palavras de Cristo? Certamente no Evangelho de Mateus, conforme Mateus tenha sido: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez o Evangelho de Mateus acabe aqui, mas o Evangelho não acaba aqui, o Evangelho continua. Ele se estende em direção a Apocalipse de número 22, onde observamos povos de línguas, tribos e nações adorando ao Cordeiro de Deus, todos a cantar conforme Apocalipse capítulo 15: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença, pobres e ricos, ribeirinhos, indígenas, chineses, afegãos, e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Que atos de justiça foram estes? A cruz do Calvário, meus irmãos. Este é o maior ato de justiça de Cristo Jesus, que reconciliou pecadores perdidos a um Deus santo. E como Deus levará isto à consumação? Vão a todas as nações e preguem o Evangelho para a glória de Deus. Nunca mais o versículo 17 se repetirá, e alguns duvidaram, porque haverá eternamente louvor ao nome de Cristo. Somente uma vida que logo passará, somente o que for feito para Cristo permanecerá. Para a glória de Deus, viva para a glória dele, cristão. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu Evangelho. Deus, o Senhor conhece nosso coração, Pai. Deus, o Senhor sabe o quanto temos te conhecido e o quão pouco temos vivido para a tua glória, Senhor. Talvez o nosso tempo seja reservado apenas para nós mesmos, Senhor. Talvez os nossos talentos sejam apenas para a nossa própria glória, Senhor. Talvez as nossas habilidades tenhamos usados até hoje, Pai, apenas para o louvor de nosso próprio nome, Pai. Deus, eu te peço, tenha misericórdia de nós, Senhor. Deus, quebrante o nosso coração para a glória de Deus, Jesus. Deus, o Senhor nos salvou da condenação eterna, mas nos salva de uma vida centrada em nós mesmos, Deus, para a glória do teu nome, Pai. Deus nos salva de construir reinos terrenos que logo mais passarão, Pai. Salva-nos de pensar em profissões que apenas atrairão para os nossos bolsos dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, Senhor. Que pouco tem a ver com a tua glória, que pouco tem a ver com o teu louvor, que nada tem a ver com a tua adoração, Pai. Deus, se cantamos com os nossos lábios, Pai, leva-nos para mais perto de ti, Senhor. Deus, nos permite viver aquilo que cantamos, Pai. Tão facilmente vivemos vidas hipócritas, Pai, vidas falsas, Pai. Colocamos máscaras diante de nossos olhos, Pai. Tão pouco vivemos para ti, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor direcione os meus irmãos de modo poderoso, Senhor. Deus, aqueles que o Senhor chamou, Jesus, para efetuar este ou aquele papel na sociedade através de suas profissões, Pai.
que eles possam glorificar o Teu nome nisto, Senhor. Aqueles que fazem direito, engenharia, Senhor, aqueles que pensam fazer medicina, que façam para a glória de Deus, Pai, que não para os seus bolsos, Pai, que não para os seus nomes, Pai, mas que para a Tua glória, Senhor. Mas eu também quero Te pedir, Jesus, por favor, Senhor, desperte homens e mulheres, Deus, que desejarão ir para o outro lado deste mundo, Pai, desejarão ir para o Himalaia, Senhor, assim como Tiago, Pai, que desejarão pregar o Teu Evangelho, Jesus, mesmo que isto custe suas cabeças, Pai. Deus, livre-nos do cristianismo moderno que nos fala tanto sobre amor, mas tão pouco sobre realmente viver a Tua verdade, Pai. Traz adolescentes que vivam para a glória de Deus, Pai, em suas realidades, e que cresçam com um sonho de um dia, se assim desejares, viver intensamente e até o ponto de, se for necessário, morrer para a Tua glória também, Pai. Nos faz ser um ministério missionário, Senhor. Nos faz ser um ministério centrado na Tua glória, Pai. Por favor, Senhor. Assim que oramos, Jesus.